Olele, olala, o Coutinho vem aí e o bicho vai pegar. Eu não sei se vai ser essa música cantada nas arquibancadas, mas olha, tá bem perto de acontecer o anúncio oficial. Vamos trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante, por isso que é importante você ser inscrito, acionar o sininho das notificações aqui do canal para sempre receber as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem essa situação do Coutinho bem encaminhada. Já já a gente conta, mas antes, solta a vinheta. Você precisa fazer um exame? Então você tem que conhecer a Exame Já, uma plataforma para agendamento de exames e procedimentos médicos segura e descomplicada. Aqui você encontra as melhores clínicas com os melhores preços, facilidade de pagamento e variedade de exames, tudo em um só lugar. Na Exame Já, agendar seu exame é fácil e rápido. Acesse nosso site www.exameja.com.br, siga nossas redes sociais, @Exame Já e agende seu exame hoje mesmo. Exame Já, as melhores clínicas prontas para te atender. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira, #sextou. E olha, daqui a pouco a gente pode trazer informações importantes sobre a questão de Felipe Coutinho. Mas antes, você viu aí o recado da Exame Já, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. É uma plataforma para você marcar os seus exames, a sua consulta. Entre em contato com eles, você está vendo o QR Code aí na tela. Inclusive, quando marcar a consulta, quando marcar o exame, diga que veio através do canal Atenção Vascaínos, que fortalece ainda mais essa parceria. Exame Já, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, você ganha descontos, marcam a consulta e o seu exame um pouco mais perto de você e sempre com muita facilidade através dessa plataforma. Vamos começar falando do dia do Vasco, até porque ontem foi anunciado de forma oficial a contratação do novo diretor técnico. Felipe Loureiro, Felipe Maestro, ex-jogador do Vasco, vai assumir essa função que antes foi do Abel Braga, ficou um tempo vaga e agora diretor técnico Felipe Loureiro vai trabalhar junto com a comissão técnica do Vasco, do Álvaro Pacheco, e ele já inclusive já começou os seus trabalhos, conversando com a comissão técnica. Você está vendo aí o anúncio oficial por parte do Vasco na tela, e o Felipe Loureiro que tem muita expectativa em fazer um bom trabalho no Vasco. Quem vai trazer todos os detalhes sobre essa situação é meu parceiro Joel Silva. E aí, Joel, conta pra gente. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligado neste Bom Dia Gigante. O diretor técnico Felipe foi apresentado ontem, só que o trabalho do novo dirigente vascaíno e ídolo da torcida começou na segunda-feira, como informou o canal Atenção Vascaínos. Ele esteve no CT na parte da tarde. Na terça-feira, pela manhã, ele também foi ao centro de treinamento e entendeu os processos. Já na quarta-feira, antes mesmo de ser apresentado oficialmente pelas redes sociais do clube, ele esteve novamente no CT e aí sim, teve aquele primeiro contato com os jogadores e com a comissão técnica de Álvaro Pacheco. Ontem, ele foi apresentado oficialmente. E aí, a gente já pode dizer que ele mudou um pouco o ambiente, até porque ele chega num momento delicado, depois de uma goleada histórica para o Flamengo por 6-1, e o Felipe nesse primeiro momento dando moral, dando apoio, mas mostrando que o Vasco é gigante. Então o contato dele está sendo muito positivo, muitos jogadores o têm até como um ídolo, como uma espécie de grande jogador de fato do futebol brasileiro. Vale lembrar que muitos jogadores da base, né, viram o Felipe só por vídeo, e tendo esse contato direto é muito importante, como tem também outros jogadores já experientes que sabem muito bem a história do Felipe Maestro. Então ele chegou para agregar tanto os jogadores com a direção, né, junto com o Pedro Martins e trabalhando junto do Álvaro Pacheco. Vale lembrar que a gente sempre tocou na tecla, né, o Vasco poderia ter um treinador permanente, né, um auxiliar técnico permanente. O Felipe, acredito eu, que vai chegar perto dessa função também, sendo ali uma espécie de mentor, ou para dar uma dica ao Álvaro Pacheco, que está chegando agora, chegou com as credenciais de um bom trabalho feito em Portugal, mas ainda não conhece o elenco do Vasco e ainda não sabe de fato
o que é o Vasco da Gama. E o Felipe vai ser muito importante nesse início de trajetória do Álvaro Pacheco, principalmente para dar respaldo ao treinador português. Então o Felipe chegando, mudando um pouco os ares dentro do CT. Vale lembrar que o Felipe é muito querido pelos funcionários, muitos deles trabalham há muito tempo no Vasco, então conhecem o Felipe desde muito tempo. Então ele chegou numa situação para levantar o moral, para levantar o astral. Então está sendo muito positivo esses primeiros dias do Felipe Maestro como diretor técnico do Vasco. Vamos ver se ele vai trazer sorte, vai trazer também competência aos jogadores, ele que foi um grande jogador e também muito vitorioso. Basta dizer que ele conquistou os principais títulos da carreira com o Vasco e um dos maiores títulos da história do Vasco. Vê se tá bom, Emerson. 2 campeonatos brasileiros, 97 e 2000, uma Mercosul em 2000, Libertadores em 98, um Rio-São Paulo em 99, um Campeonato Carioca em 98 e a Copa do Brasil, a última glória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é o Felipe chegando e agregando com a sua experiência, com a sua vascainidade neste trabalho do Álvaro Pacheco, junto aos jogadores que estão muito abalados após a dura goleada sofrida para o Flamengo. E lembrando, ele teve um papo muito aberto com o Álvaro Pacheco e a comissão técnica também estuda realizar mudanças profundas na equipe, né? A ideia de reforçar um pouco mais o meio-campo, seja com o Zé Gabriel ou com o Hugo Moura, passa já pela cabeça da comissão técnica, assim também como a presença do Adson entre os titulares, ele que ficou fora da partida por conta de um desconforto muscular. O jogo é só quinta-feira, tem muito treinamento pela frente, mas essa é isso que está acontecendo no CT, essa mudança de humor e também a mudança de método, ou talvez de mentalidade para escalar essa equipe diante de um Palmeiras muito forte, ainda mais jogando dentro de casa. Valeu, Emerson. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima. E por falar em novidades, ontem aqui no AVNews recebemos a presença do vereador Pedro Duarte, até porque na Câmara dos Vereadores foi aprovado na primeira votação a questão do potencial construtivo de São Januário para a reforma do estádio. E quem vai trazer detalhes sobre esse papo com o Pedro Duarte e também essa situação de São Januário que pode encaminhar já muito perto de termos a reforma de São Januário é ele, Marco Vasconcelos. E aí, Marquinho, conta pra gente, bom dia. Fala aí, Emerson, rapaziada, ligado aqui no Bom Dia Gigante, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Tô chegando pra gente falar um pouquinho sobre potencial construtivo de São Januário, que olha, tá bem adiantado. Ontem no AVNews tivemos a participação do vereador Pedro Duarte, que falou bastante, explicou esse processo, foi bem interessante, já que houve, na última quinta-feira, a primeira votação na Câmara dos Vereadores e a aprovação nessa primeira votação. Agora o próximo passo, e o Pedro Duarte tem colocado isso nas redes sociais dele, é muito importante esse cronograma, haverá na terça-feira da semana que vem, às 7 da noite, em São Januário, 7h30 por ali, uma audiência pública com moradores da Barreira do Vasco, a torcida estará presente, para ser discutido também essa questão do potencial construtivo. Já foi assim lá na Câmara da Barra e vai ser agora em São Januário. Então, terça-feira, dia 11 da semana que vem, vai acontecer essa audiência pública, lá em São Januário, no estádio do Vasco. Depois, uma segunda votação na Câmara dos Vereadores vai acontecer. Essa foi só a primeira, mas como já passou nessa primeira, né, foi favorável a decisão, Pedro Duarte entende também que não haverá qualquer tipo de problema. Agora o processo, Emerson, é acelerar, porque tem um recesso aí em julho. Então, como essa audiência pública será na terça que vem, dia 11 de São Januário, não dará tempo, tem outras pautas à frente, da votação, a segunda, lá na Câmara dos Vereadores, na próxima semana. Mas até o fim do mês, até o fim de julho, ainda tem algumas semanas, alguns dias, para que isso seja votado, e depois a sanção do prefeito é o último passo, pelo menos nesse primeiro momento. O Pedro Duarte explicou também, e foi interessante, até para tirar dúvidas de torcedores, como funciona essa questão do potencial construtivo. O Vasco não vai vender São Januário, até porque ali ele só vende a possibilidade, né, de outras construções em outros locais. Então o Vasco vai ter que arrecadar também esse valor a partir do momento em que seja sancionado. Então, aí um próximo passo, um outro passo para o Vasco fazer essa negociação, conseguir arrecadar o valor necessário para a construção do estádio.
Então, vamos acompanhar aqui no canal Atenção Vascaínos, mas na semana que vem, um novo capítulo, e um capítulo importante dessa história, para que o Vasco consiga a transferência do potencial construtivo de São Januário e inicie depois as obras para reformar o estádio. Valeu, Emerson, um abraço a todos aí, até a próxima. Bom dia, ótima sexta. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. Um bom dia gigante de sexta-feira, animado, com muitas informações, com muitas participações. Eu vou trazer mais uma, até porque o basquete do Vasco, que fez uma boa campanha no Novo Basquete Brasil, pela primeira vez depois de muito tempo sem disputar essa competição, após o projeto com a empresa R10 Score, tem renovações importantes, tem situações importantes. Quem vai trazer aqui é Sérgio Quinte, que cobre aqui o basquete no canal Atenção Vascaínos. E aí, Sérgio, conta todos os detalhes pra gente e as novidades. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados em mais um BDG. Se eu estou por aqui, você já sabe, é para falar sobre o gigante do basquete. A temporada atual 23-24 do Novo Basquete Brasil já está na reta final. Porém, o R10 Score Vasco da Gama já iniciou seus preparativos para a próxima temporada, que deve ter início já no segundo semestre deste ano. Após um excelente desempenho em seu primeiro ano retornando à modalidade, o Vasco conseguiu uma quarta colocação na temporada regular e conseguiu também uma classificação para as quartas de final dos playoffs. É claro que jogadores e comissão técnica chamaram a atenção, mas fique tranquilo que as notícias são muito positivas. Por exemplo, o treinador Léo Figueiró, indicado como um dos melhores treinadores da temporada atual. Ele acertou sua renovação e será o comandante do basquete vascaíno também na próxima temporada. Em relação a atletas, jogadores como Rafael Paulic e Eugênios tiveram sondagens e até propostas de times como São Paulo, Paulistano e São José, mas os dois também acertaram suas devidas renovações. Paulic, por exemplo, foi indicado como o melhor pivô da temporada, enquanto Eugênios também indicado como o melhor sexto homem. Os dois permanecerão na colina e a gente agora fica na expectativa de novas renovações e até mesmo reforços para um time que já foi muito bem, e a gente espera que consiga também na próxima temporada alcançar um bom desempenho. Mas sobre o basquete vocês também já sabem, fiquem ligados porque tudo sobre o basquete você também acompanha aqui. Eu sou o Sérgio Quinte para o Bom Dia Gigante. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento da Tornado Têxtil. A Tornado Têxtil é uma loja aqui em Nova Friburgo que vende a melhor matéria-prima para você fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar um bom dinheiro. Olha, entre em contato com a Tornado Têxtil, o endereço deles está aqui na tela, siga eles no Instagram, você vai ter todo o suporte para fazer esse tipo de confecção e olha, ganhar um bom dinheiro com a Tornado Têxtil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco ainda não fechou o seu material esportivo para a próxima temporada. O contrato com a Capa termina esse ano e muitas marcas vêm sendo faladas, só que a Capa tem prioridade para poder fazer a renovação. Vai fazer uma proposta. Se será aceita ou não é uma outra situação, mas a gente fica aqui na expectativa e qualquer detalhe a gente traz aqui no canal Atenção Vascaínos. Uma informação importante sobre o zagueiro Luan, jogador revelado no Vasco pelo Palmeiras, está negociando a sua venda para o Toluca do México. Com isso, o Vasco tem uma possibilidade de ganhar um bom dinheiro, já que detém 40% dos direitos desse jogador e ainda tem a questão do mecanismo de solidariedade. E para fechar, o futsal do Vasco
entra em quadra amanhã, às 10 da manhã, no ginásio Pedrão, em Teresópolis, contra o Cruzeiro. Você está vendo aí a arte aí na tela, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. E esse jogo que vai ter transmissão para todo o Brasil pela TV Bandeirantes. E agora vamos entrar no assunto Felipe Coutinho. Vou colocar uma foto aí na tela, você está vendo aí, é apenas uma montagem, mas olha, tá bem perto de acontecer. Eu vou trazer um trecho do news de ontem que o Flávio Dias trouxe detalhes importantes sobre essa situação de Felipe Coutinho. Confere só. A verdade é o seguinte, o Aston Villa vê nessa motivação do Felipe Coutinho uma maneira de dizer para ele, então abre mão logo dessa grana, porque o Aston Villa tá doido para rescindir com o Felipe Coutinho. Se o Felipe Coutinho dissesse assim, tá bom, eu vou abrir mão e tô voltando, o Aston Villa dava amanhã a rescisão. Mas é claro, são 85 milhões arredondando em 2 anos de contrato ainda, é muito dinheiro. Mas o Aston Villa tá vendo nessa manifestação, por isso que, ele vai a São Januário, não vai, gente. Ele vai ao jogo no Maracanã, não vai, gente. Ele não quer dar essa arma de parecer que está desesperado para a coisa acontecer. O Felipe Coutinho vai jogar no Vasco. Eu não vejo outra saída. E diante de muitas mensagens que eu mandei no dia de hoje, tem um desses atores coadjuvantes que participam muito da negociação que me respondeu hoje à noite, por volta de... eram 9h15 da noite, quase entrando aqui no News. E eu perguntei a essa pessoa o seguinte, posso te perguntar do Coutinho ou é 7 chaves? E a pessoa me respondeu, tá andando, passo a passo. E eu perguntei, mais perto? E ele me disse, creio que está evoluindo bem. Como tem que construir o cenário no clube atual dele, leva mais tempo do que gostaríamos. É exatamente isso. Tem que resolver com o Aston Villa. Com o Vasco, tá tudo resolvido, Marquinhos. Não tem mais para onde correr. Felipe Coutinho já deve ter contrato. Eu não vou dizer que já está com contrato, já está discutindo contrato. Não vou ser leviano a esse ponto. Se eu tenho informação, eu dou. Você da mesma forma como o Joel. A gente está dando fatos que dão a entender, vendo o carro em concessionária, matriculando o filho em colégio, de que é questão de tempo. Só que a gente fica muito ansioso por essa resposta. O torcedor do Vasco quer ter uma notícia boa, porque é uma grande notícia a volta do Coutinho, mas as partes negociam um contrato muito alto, cara. É uma discussão que demanda um tempinho. E a janela só abre dia 10 de julho. Se ele fechar no dia 30 de junho, ainda vai ficar 10 dias esperando até poder jogar. Então, é claro que ele quer fechar isso o quanto antes, para de repente já ir poder treinar, já estar no CT com os companheiros, já botando, né, o pé na forma, melhorando parte física. O jogador perde, apesar de que ele veio aqui para férias. Mas hoje a situação é exatamente essa. Resolvendo, que não é uma resolução fácil, não é uma coisa assim, estalar de dedos, mas vai acontecer e parece que é algo mais cedo ou mais tarde que o Felipe Coutinho seja anunciado como jogador do Vasco. Você viu aí que tá bem próximo e aproveitando, deu um recado importante aqui no Bom Dia Gigante da Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar relógios, perfumes e joias e acertar o presente para a pessoa que você ama. Compre na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, o endereço está na tela, siga a Pompador no Instagram e olha, você vai ter todas as dicas e promoções da Pompador, parceira aqui do canal. Já que trouxemos a situação de que Felipe Coutinho está muito perto de ser anunciado pelo Vasco, eu vou trazer aqui Jean Faísca para falar um pouquinho sobre a expectativa da chegada desse jogador. Claro que tecnicamente ele vai ajudar muito o time do Vasco no Campeonato Brasileiro e outros fatores. Quem fala com a gente é Jean Faísca. Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E com a iminente chegada do Felipe Coutinho, a torcida do Vasco, até um certo ponto, tem um carinho, porque fazia um bom tempo que o Vasco não conseguia trazer, basicamente, um jogador que possa, durante anos, ainda desempenhar um bom futebol com a camisa do Vasco. Vou dar um exemplo para vocês. Na última janela, a gente trouxe aí o Payet, que era um expoente em toda a Europa, e também o Medel, que aqui na América do Sul e até na Europa acabou jogando num bom nível. Só que eram jogadores com uma data de validade. Todo mundo sabe que o Medel, por exemplo, parece
que vai acrescentar pouco ainda ao Vasco. E o Payet a gente sabe que é questão de mais um ano e pouquinho, e daí com certeza se não encerrar a carreira, mas não conseguirá mais atuar num grande nível. O Coutinho, pelo contrário, tem apenas 31 anos, logo completará 32. Só que poderá sim, durante alguns anos, ser o expoente dessa equipe do Vasco. E tem uma outra situação. Uma nova geração, principalmente a galera do Play aí, a galera que acompanha o futebol europeu, tem ideia de quem é o Coutinho. E essa nova geração do Vasco precisa realmente de jogadores que façam eles ir ao estádio, consumir o Vasco. Há um bom tempo, o Vasco não conseguia trazer jogadores que desempenhavam em alto nível na Europa. E agora, essa possibilidade do Coutinho, ele dá uma revigorada até mesmo no torcedor do Vasco. Então, estou muito confiante que com a chegada do Coutinho, ele vai poder ajudar em vários aspectos. Sem falar dentro de campo, que eu tenho certeza absoluta que ele vai ser o grande destaque do Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro e também nessa reta de final da Copa do Brasil, ele pode realmente decidir muito e ajudar muito. Não tem como um jogador igual o Coutinho dentro de campo, em determinadas partidas, não pegar a bola, colocar embaixo do braço e deixar claro que daqui que eu resolvo. O torcedor do Vasco merece. E não é só o Coutinho. Esperamos aí na janela pelo menos mais 2, 3 jogadores de um bom nível para que possa mudar essa equipe de prateleira. Valeu, Jean, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Gigante, com muitas participações, toda a equipe do canal Atenção Vascaínos, para trazer as melhores informações e te deixar muito bem atualizado. Por isso que é importante você ser inscrito aqui embaixo no canal, é de graça, não custa nada, inscreva-se no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilhe, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Siga a gente nas redes sociais, no @avascaínos, no Facebook, no Instagram, no TikTok, e não tem mais aquela no Twitter, agora é no X, não tem nem mais como fazer dancinha, mas enfim, siga a gente também lá no ex-Twitter, agora X, no @avascaínos, que a gente dá muita informação por lá também, e claro, também tem o nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, depois você segue lá o AV+, que é muito legal, tem sempre vídeos de manhã, meio-dia tem o Sérgio Quinde com a live do meio-dia, ou seja, sempre muita informação nos dois canais, Atenção Vascaínos e canal AV+. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de sexta-feira, um abraço especial a todo mundo que é ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!